Oi pessoal, meu nome é Grace Reis, eu sou do blog Fala Morgana. Eu sou a Nina, da equipe de conteúdo do Menos um Lixo. Olá pessoal do Menos um Lixo, meu nome é Carolina Ferrão. Sou a Clara, eu tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro. Oi Fê, oi pessoal do Menos um Lixo, meu nome é Tabita. Oi gente, eu sou a Débora. Eu sou a Débora, tenho 23 anos e eu fiz o armário cápsula. Oi gente, o nosso desafio do armário cápsula está chegando ao fim. E eu queria dizer que eu tô muito feliz com a participação de todo mundo da rede nesse desafio. Eu sou designer de moda, produtora e consultora. Sou um dos realizadores da websérie do desafio Armário Cápsula. E eu não fiz um armário cápsula, mas enfim, também fui influenciado aí pelo conteúdo da série. Eu estudo há 10 anos sustentabilidade, trabalho com esse tema. E é claro que a Fê também desafiou a gente a fazer o armário cápsula. Sabe aquela sensação de você achar que nunca tem roupa no seu armário? Oi, eu sou Juliana, produtora da série Desafio Armário Cápsula. Sou idealizadora do Costurando Memórias. Como a Fê, trabalhei durante 9 anos no varejo de moda. E eu trabalho na produção do armário cápsula. E eu também aderi ao armário cápsula, óbvio. Eu vou viajar com a minha família de school bus pelo mundo. Meu nome é Roberta e eu tô aqui pra falar um pouquinho dessa minha experiência com o armário cápsula. Tá sendo muito legal conversar com tanta gente que resolveu fazer junto com a gente esse desafio e repensar o consumo, e repensar a relação com o armário, e repensar a relação com o look do dia, e repensar a relação consigo mesmo. Há 1 ano e meio atrás eu virei minha vida do avesso e mudei minha carreira totalmente por conta de ter me tornado mãe. Essa ideia chegou num momento que fez muito sentido pra mim, que eu de fato já tinha desapegado de muita coisa, já estava num processo de repensar o meu consumo e a quantidade de coisas que eu tenho, não só dentro do meu armário, mas da minha casa em geral. Eu e meu marido, nós reformamos a casa e eu resolvi também reformar o meu guarda-roupa. Na verdade, eu comecei minha cápsula já faz 1 ano, em maio do ano passado, quando eu fiz um documentário sobre o armário cápsula, que se chama Cápsula Guarda-roupa Consciente. E é um ônibus pequeno com 3 filhos e o esposo, e eu precisava reduzir o número de roupas que eu tenho. Eu sempre curti muito comprar roupa, muito, e eu sempre fui daquela consumidora que gosta do produto barato, sabe? Aquele bem baratinho. E eu sempre tive uma relação muito próxima com se eu tô triste, eu comprava roupa. Quando eu comecei a ver os vídeos do armário cápsula, eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu tenho muita roupa que eu uso, não é possível que eu consiga viver só com 60 peças. Que você sempre ficava comprando roupa, mas mesmo assim você ia sair e não tinha roupa no seu armário. Era isso que eu sentia. E eu acompanhando todas as gravações e acompanhando todo o processo de produção, eu pude conhecer alguns armários. Mas minha irmã virou personal organizer, eu falei, por que não fazer então já um armário cápsula? Então eu fiquei inspirada agora nessa etapa final e aos 45 do segundo tempo eu resolvi me propor a olhar para o meu armário. Eu realmente não sinto falta de nenhuma peça de roupa. Eu só tenho vontade assim, de trocar as minhas peças, né, por peças mais conscientes. Eu resolvi fazer também pelo fato de eu ter roupas de pouca qualidade, focar mais também na qualidade e parar de comprar roupa assim, sem ver nem pra quê. Aí esperei o carnaval passar, não subiu nem nada, e daí um domingo falei, vou fazer. O armário cápsula veio me ajudar a começar a repensar todos os meus hábitos de consumo, a forma como eu construía a minha vida e como eu levava tudo dentro do varejo e tudo mais. E resolvi arrumar o meu armário, que tinha muita coisa, inclusive troquei até de lugar, dispensei um monte de camisa que eu não usava mesmo, que ficavam só entulhando o meu armário. Pra mim, por exemplo, como mãe, o armário cápsula, assim, surgiu com um efeito muito grande de autoconhecimento e de fortalecer a minha autenticidade. E a parte mais legal de tudo isso é que eu me divirto na hora de me vestir. Eu levanto e eu penso, caraca, qual é a nova combinação de roupa que eu posso fazer hoje? Porque quando você tem um número restrito de peças, você realmente precisa pensar pra se vestir. Então assim, eu fui internalizando de uma maneira que eu consegui eliminar muita roupa do meu guarda-roupa. E no fim, eu eliminei 101 peças. Pasmem, eu quase não consegui fazer as 40 peças
Então, obviamente, eu esvaziei muita coisa do meu armário. Eu tinha 2 armários, eu achava isso super ok. Não é nada ok. Não contei número de peças, eu resolvi que o que coubesse aqui, de forma organizada, sem ficar embolado, seria o que eu passaria a usar. Eu comecei a perceber que o meu armário ele não representa absolutamente mais nada do que eu sou. E as 40 peças que eu separei ainda não eram as peças que realmente são fiéis ao meu estilo. Eu, de fato, tinha muita peça encalhada. O que eu achei mais legal do armário cápsula foi essa reflexão de você entender o que você é, qual é o seu estilo e como você está se projetando. Então eu vou trocando essas peças devagarzinho pra fazer um novo armário com um novo estilo, com essa nova personalidade, meu novo eu. E eu fui tirando todas as roupas do meu guarda-roupa e fui colocando. E assim, na hora que eu comecei a fazer, internalizou o armário cápsula dentro da Débora. Resolvi então que eu só iria usar o que coubesse dentro do guarda-roupa aqui do meu quarto. E aí eu fiquei com 1/3 de tudo que eu usava, de tudo que eu tinha. E fiquei com 65 peças no total. O armário agora tá muito melhor, inclusive tem espaço para outras coisas, ficavam bagunçando o quarto em outros lugares. E aí eu consegui tirar uma sacola gigante de roupas ainda, quando eu achava que não havia mais nada. Ainda havia. E eu consegui entender assim como eu projetava muita coisa, muitos looks da moda, looks que ficavam lindos nas minhas amigas que têm pernas maravilhosas. E aí eu tenho várias peças que não me pertenciam, que pertenciam a outras pessoas. E eu pude dar para essas outras pessoas. E elas ficaram muito felizes de receber essas peças. Eu não perco mais tempo. Antes eu trocava de roupa trilhões de vezes, porque eu tinha muitas peças que eu não me identificava. Agora tudo que eu tenho me traduz. Você diminui o número de suas roupas, mas você não tem mais aquela sensação de não ter o que vestir. Você olha, você brinca com as peças, você vê as peças, faz novas combinações que não fazia antes, usa roupas que tinha esquecido. Meu grande desafio agora vai ser fazer combinações. Então, redescobrir maneiras de fazer combinações, que isso pra mim é um desafio mesmo. A partir da minha cápsula, a minha vida mudou bastante, não só na moda, mas sim em outros aspectos, porque eu comecei a conhecer muitos projetos. Inclusive o Menos um Lixo. Ele foi difícil no começo porque eu reduzi o número de roupas, mas ele não estava funcional. Eu segui algumas dicas da Vivi Cardinale e as dicas foram cruciais. E a sua websérie tem me ajudado bastante com as informações necessárias para as escolhas que eu preciso fazer para construir ou reconstruir este meu armário. E eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês e de todas as pessoas que ajudam a outras pessoas a ver o mundo de uma forma diferente. Desde então, eu bloqueei e não consigo comprar mais nada. De fato, a gente percebe que tá impactando de um jeito legal, pessoal, assim. Parecia que era uma coisa que eu tava me livrando, sabe, mesmo. Então, assim, foi muito libertador. E eu percebi que a grande intenção foi conscientizar o maior número de pessoas para que elas entendam todo esse processo que a indústria da moda tem, né, que acaba sendo bastante poluente e, enfim, gerar conscientização. Eu acho que é pra isso que a gente tá aqui. Foi muito legal, assim, ter essa inteligência e poder trocar ideia com outras pessoas com um pouco mais de embasamento e falar que limpa, né? Gira. Eu posso dizer que não foi só uma transformação armarística, foi uma transformação pessoal. Agora eu repito roupa assim de um dia pro outro e tô assim livre, me sentindo livre. Gostei demais e tô gostando demais da experiência. Obrigada, Fê. Que o Armário Cápsula é pra todo mundo devia fazer. Separa um domingo, pega aí a playlist do Armário Cápsula, uma taça de vinho e manda ver. É maravilhoso, mudou minha vida, total. Tô atrasada no armário, não comecei quando vocês começaram as postagens dos textos. Se der certo, eu vou postar pra vocês e também vou postar no Costurando Memórias, porque eu acredito muito que a gente precisa mudar a cultura na criança. Então, se a gente conseguir que as crianças tenham uma consciência diferente sobre como se vestir, uma cobrança menor sobre moda, fashion e o desejo de consumo acelerado que não é condizente com aquilo que a gente acredita, a gente vai construir um mundo melhor. E na semana que vem tem o último episódio do desafio, com a Rai, com a Josi, com a Carla e com a Ju. E comigo, onde todo mundo vai contar um pouco de como é que foi essa experiência, de como é que foi realmente desapegar, se elas vão continuar com o Armário Cápsula ou não. Isso é uma dúvida que eu tenho, o que será que vai acontecer? E principalmente o que mudou na vida das meninas depois dessa coisa que aparentemente é simples, se transformar um armarião num armarinho e viver com isso. Até o próximo episódio, aonde vai ter também o destino das minhas peças. Muita gente tá me perguntando isso.
segura que na semana que vem, excepcionalmente quinta-feira, eu vou contar pra vocês o que aconteceu e é muito legal o que eu vou fazer com elas. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha e começa. Se você ainda não começou, você viu o quanto as pessoas falaram que é transformador, que é maravilhoso. Tá esperando o quê? Me segue no Instagram, @FeCortez, pra ver os meus looks repetidos pra caramba do dia, porque é assim que eu gosto.